Olá! No último vídeo vimos que Joseph Smith havia recebido uma revelação em que uma voz audível disse para que Joseph Smith instituísse um banco. E esse banco seria o maior de todos os bancos, engoliria todos os outros, com exceção do Banco de Monroe. Ocorre que o governo não aprovou a constituição deste banco. E como Joseph Smith já tinha comprado as chapas para poder fazer a impressão das notas, mesmo assim ele se arriscou e fez a impressão de notas e colocou-as em circulação, com os dizeres carimbados na nota como uma instituição antibancária. Muitos membros acreditaram nas promessas de Joseph e investiram no banco colocando seus pertences e bens. Em pouco tempo, o governo solicitou que essas notas não deveriam ser aceitas, fazendo com que muitas pessoas ficassem em um grande prejuízo financeiro e em uma crise financeira familiar, já que a maioria dos bens e dinheiros que realmente valiam já tinham sido dados para o banco e o banco já tinha gasto esse dinheiro pagando as suas grandes dívidas. Isso gerou uma grande comoção entre esses investidores e membros, fazendo com que Joseph Smith fosse perseguido e criticado por muitos deles. Joseph foi preso várias vezes e precisou se refugiar no condado de Caldwell. No condado de Caldwell, ainda muitas perseguições ao profeta iriam acontecer, fazendo com que uma milícia fosse criada para a defesa do profeta. Essa milícia foi conhecida como os Danitas. Neste vídeo, analisaremos como eles se organizaram e quais eram as suas ações para combater os críticos. Vamos ao estudo. Mesmo se mudando para o condado de Caldwell, Joseph e seus aliados continuaram a ser perseguidos pelos problemas financeiros deixados. Muitos continuaram protestando contra o profeta. Vários membros da igreja já devem ter ouvido a história folclórica contada por George Albert Smith sobre Thomas B. Marsh e seu afastamento da igreja devido a uma disputa da nata do leite entre sua esposa Elizabeth Marsh e a irmã Harris, como exemplo de que os membros se afastam por motivos fúteis. Todavia, o verdadeiro motivo do afastamento de Thomas B. Marsh se deu quando Joseph Smith determinou que todos os seus amigos dissidentes da igreja fossem perseguidos e mortos por se voltarem contra o profeta. Em sua declaração juramentada de 5 páginas ao juiz Henry Jacobs, ele disse: "Na mesma reunião, fui informado. Eles aprovaram um decreto de que nenhum dissidente mórmon deveria deixar o condado de Caldwell com vida, e aqueles que tentarem fazê-lo deveriam ser abatidos e enviados para contar sua história na eternidade." Em uma conversa entre Dr. Havard e outros mormons, o referido Havard propôs iniciar uma pestilência entre os gentios, como ele o chamava, envenenando seu milho, frutas, etc., e dizendo que era obra do Senhor. E disse que Havard defendia a mentira para o sustento de sua religião. E disse que não fazia mal mentir pelo Senhor. O plano do dito Smith, o profeta, é tomar esse estado. E ele confessa ao seu povo que pretende tomar os Estados Unidos e, finalmente, o mundo inteiro. Esta é a crença da igreja e minha própria opinião sobre os planos e intenções do profeta. O profeta inculca a noção e todos os verdadeiros mormons acreditam que as profecias de Smith são superiores à lei da terra. Eu ouvi o profeta dizer que ele ainda deveria pisar em seus inimigos e andar sobre seus cadáveres, que se ele não fosse deixado em paz, ele seria um segundo Maomé para esta geração, e que ele faria dela uma gota de sangue nas montanhas rochosas ao Oceano Atlântico. Assim como Maomé, cujo lema, tratar da paz, era ao Corão ou à espada. Assim deveria ser eventualmente conosco, Joseph Smith ou a espada. Estas últimas declarações foram feitas durante o último verão. O número de homens armados em Adão de Amã estava entre 300 e 400. Essa declaração juramentada de Thomas B. Marsh foi confirmada ao juiz Henry Jacobs por Orson Hyde, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos na época. Em sua declaração juramentada, ele disse: "A maioria das declarações na divulgação anterior de Thomas B. Marsh, eu sei que são verdadeiras. O restante acredito ser verdade. Parece que, por boca de 2 ou mais testemunhas, será confirmada toda a verdade. Para a igreja, não. Não quando se trata de Joseph Smith."
John DeLee, que era um danita e foi um dos bodes expiatórios da igreja no caso do massacre de Mountain Meadows, em seu livro Confession of John DeLee, fala sobre a criação dos danitas, esse grupo que também era chamado de Filhas de Sião, ou Anjos Vingadores. Ele diz: na mesma conferência, outra organização foi aperfeiçoada, ou então formada pela primeira vez. Foi chamada de Danitas. Os membros desta ordem foram submetidos às obrigações mais sagradas que a linguagem poderia inventar. Eles juraram apoiar-se mutuamente, apoiar, proteger, defender e obedecer aos líderes da igreja, sob toda e qualquer circunstância, até a morte, e obedecer às ordens dos líderes da igreja, ou divulgar o nome de um danita a alguém de fora, ou tornar público qualquer um dos segredos da ordem dos danitas, seria punido com a morte. E posso dizer com certeza que muitos pagaram o preço por não cumprirem seus convênios. Eles tinham sinais e toques para uso e proteção. O sinal de reconhecimento era tal que podia ser facilmente compreendido e servia como um sinal de angústia, através do qual eles podiam distinguir-se dos seus inimigos, embora fossem totalmente estranhos um ao outro. Quando o sinal era dado, ele deveria ser atendido e obedecido, mesmo com o risco ou certeza de morte. O danita que se recusasse a respeitar o símbolo e a cumprir todos os requisitos era marcado pela desonra, infâmia, vergonha, desgraça, e seu destino por covardia e traição era a morte. Este sinal, o símbolo de angústia, é feito colocando a mão direita do lado direito do rosto, com as pontas dos dedos voltadas para cima, empurrando a mão para cima até que a orelha fique confortável entre o polegar e o indicador. Aqui vemos alguns dos toques e sinais danitas. Toques de mão como identificação, sinais de penalidade. Se algum danita violasse alguma regra, então deveria ser punido com a morte. O nome do grupo, que se chamava Filhas de Sião, foi inspirado em Miqueias 4:13, que diz: levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas. E esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Os líderes da igreja negavam a existência dos danitas e o envolvimento deles com a liderança da igreja. Elder John Taylor, apóstolo na época e futuro presidente da igreja, declarou que a confissão de Thomas B. Marsh não era verdadeira, juntamente com a confirmação de Orson Hyde. Ele disse: lamento dizer que Thomas B. Marsh fez essa declaração e que Orson Hyde afirmou que sabia parte dela e acreditava na outra, e seria falso da minha parte negá-lo. Mas não é verdade que essas coisas existissem, pois eu estava lá e sabia o contrário, e o mesmo fez o povo do Missouri, e o governador do Missouri também. Veremos no decorrer do vídeo que John Taylor estava mentindo para os membros. John Taylor também mentiu sobre outros assuntos espinhosos da igreja, como a poligamia, onde ele afirmou que não estavam mais vivendo a poligamia, porém ocultamente ainda viviam. Orson Pratt, no periódico da igreja Millennial Star, em 23 de maio de 1857, também afirmava que essa organização não existia. Ele informa o seguinte aos membros: mentira número 2. Eu sei que existe uma organização secreta com juramento entre todos os membros masculinos da igreja, de não reconhecer nenhuma lei, exceto a lei do santo sacerdócio, que chega ao povo por meio de Brigham Young, direto de Deus. Ele, Young, sendo o vice-gerente de Deus e o sucessor profético de Joseph Smith, que foi o fundador desta organização cega e traiçoeira. Agora vem a resposta dele à pergunta. Isso é apenas uma repetição da mentira absurda e ridícula, inventada pelos assassinos do Missouri no ano de 1838, fingindo que os Mormons tinham uma organização juramentada entre eles, chamada Danitas ou Anjos Destruidores, cujo negócio era destruir os gentios. Havia algumas pessoas pobres e tolas que realmente fingiam acreditar nessa calúnia maliciosa. Nunca pensei que aqueles que foram suficientemente vis para assassinar mulheres e crianças indefesas também eram maus o suficiente para caluniar as suas vítimas assassinadas, a fim de se justificarem nas suas horríveis carnificinas. Veremos no decorrer do vídeo que essa declaração do apóstolo Orson Pratt era uma mentira também. Analisando as atas e testemunhos prestados ao juiz do estado de Missouri,
No processo por traição, podemos verificar o testemunho de diversos dissidentes da igreja sobre os planos de Joseph para calar os críticos da presidência da igreja. Havard, que era um dos líderes dos Danitas e que depois se tornou o bode expiatório da igreja na Guerra Mormon no Missouri, assim como aconteceu com John Dehlin no massacre de Mountain Meadows, disse que cerca de 4 meses atrás, um bando chamado Filha de Sião, desde então chamado de Bando Danita, foi formado pelos membros da Igreja Mormon, cujo objetivo original era expulsar do condado de Caldwell todos aqueles que discordassem da Igreja Mormon, na qual tiveram sucesso admirável e, para a satisfação dos interessados, eu considero Joseph Smith Jr. como o principal impulsionador e organizador desse bando danita. Os oficiais do bando, de acordo com suas notas, foram levados a ele em uma escola, juntamente com Hiram Smith e Sidney Rigdon, os 3 que compõem a primeira presidência de toda a igreja. Joseph Smith Jr. os abençoou e profetizou sobre eles, declarando que eles deveriam ser o meio nas mãos de Deus para trazer à tona o reino milenar. O reino milenar falamos no vídeo 2 do canal. Foi declarado por Joseph Smith Jr. que era necessário que esse bando fosse unido por um convênio, que aqueles que revelassem os segredos da sociedade devem ser condenados à morte. A aliança tomada por todo o bando danita foi a seguinte: eles declararam: erguendo a mão direita em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu me obrigo solenemente a sempre ocultar e nunca revelar os propósitos secretos desta sociedade chamada de Filha de Sião. Se eu fizer o mesmo, considero minha vida como perdição. O profeta Joseph Smith Jr., junto com seus 2 conselheiros, Hiram Smith e Sidney Rigdon, eram considerados o chefe supremo da igreja, e o bando danita se sentia tão obrigado a obedecê-los quanto a obedecer ao Deus Supremo. Entre os danitas, Joseph já era proclamado rei de toda a terra, e na reunião do Conselho dos 50, ocorrida em 11 de abril de 1844, no Salão Maçônico de Nauvoo, passa a ser oficializado em ata e Joseph é declarado rei de toda a terra, conforme o grifo em verde. E sua palavra deveria ser obedecida como a de Deus. Apesar dos apologistas tentarem dizer que Joseph Smith não tinha conhecimento das ações do bando danita, o seu diário deixa bem claro que ele conhecia os propósitos da organização e há partes riscadas no diário de Joseph que o historiador não sentiu a vontade em tornar público. Na entrada do seu diário, ele diz: até agora, de acordo com a ordem dos danitas, temos uma companhia de danitas nestes tempos para corrigir fisicamente, o que não é certo, e para livrar a igreja de males muito grandes que até agora existiram entre nós, na medida em que não podem ser corrigidos por ensinamentos e persuasões. Aparentemente, quando Joseph se refere a corrigir fisicamente, deixa claro que o evangelho que Joseph estava tentando restaurar estava mais próximo da lei mosaica do olho por olho e dente por dente, e de ritos e alianças do que do evangelho de amor pregado por Jesus Cristo, e que, se essas pessoas não o obedecessem por ensinamento e persuasão, deveria aprender até mesmo por correções físicas. No site oficial da igreja, nos ensaios dos tópicos do evangelho, no item A Paz e a Violência entre os membros da igreja no século XIX, em um trecho, a igreja afirma que Joseph Smith tinha conhecimento e aprovava as ações dos danitas, mudando completamente a versão contada por ela ao longo dos anos, pelos seus profetas que negavam a existência do bando. No trecho diz: os historiadores geralmente concordam que Joseph Smith aprovava os danitas, mas que provavelmente não foi informado sobre todos os seus planos e que também não concordaria com todas as suas atividades. Vimos pelo diário de Joseph que ele concordava em dar punições físicas aos dissidentes. Além disso, ele era o líder maior. Quando a igreja diz que ele não foi informado de todas as atividades, realmente pode haver atividades de grupos isolados que agiram por conta e risco, mas as grandes decisões passavam pela aprovação dos líderes da igreja, que perante os membros fingiam desconhecer as ações da milícia. Outro ponto importante é que a igreja não vai reconhecer que Joseph comandou a tentativa de assassinato do governador Boggs por motivos óbvios. Então, o guarda-costas de Joseph, Porter Rockwell, que foi o cara que tentou executar a ação, acabou pagando o preço por proteger o profeta. Como rei de toda a terra, Joseph Smith fez com que seus seguidores estabelecessem uma constituição,
que seria as leis do seu reino teocrático. Então, os membros do grupo viviam uma constituição que superava a própria Constituição americana. Isso era considerado crime de traição ao Estado, o que iria levá-lo à cadeia. Mas, enfim, Joseph era todo-poderoso e vai ser considerado um mártir pelos membros. Afinal, ter um profeta criminoso não ficaria legal dentro do script de uma igreja. De acordo com a Constituição criada pelo bando, no artigo 1º dizia: todo o poder pertence originalmente ao povo, e ele tem o direito de dispor dele como bem entender. Então vai dizer que a representação do povo será dada pelo Poder Executivo. No artigo 2º diz: o Poder Executivo será investido no presidente de toda a igreja e seus conselheiros. Artigo 3º: os poderes legislativos residirão no presidente e seus conselheiros, juntos e com os generais e coronéis da sociedade. Então, Joseph Smith, ao se candidatar à presidência da República, vai se intitular como General Smith, como um sinal de que ele realmente é o cabeça da organização, mas negando qualquer vínculo com tal sociedade, o que vimos não ser verdade. Neste trecho do diário de Joseph, vemos que Reynolds Calhoun, que era um capitão da NITA, e também marechal-chefe, e Jefferson Hunt, que também era um capitão da NITA, e marechal assistente, juntamente com Joseph, comandante do regimento, partiram juntos de uma solenidade local. Então a proximidade de Joseph com o bando era evidente. John Clemenson, uma testemunha juramentada e examinada em nome do Estado, depôs dizendo: em algum momento de junho participei de 2 ou 3 reuniões danitas, e foi ensinado lá como parte do dever daquele bando que eles devem apoiar a presidência em todos os seus desígnios, certos ou errados, que tudo que eles dissessem deveria ser obedecido, e quem quer que se opusesse à presidência, no que eles dissessem ou desejassem que fosse feito, deveria ser expulso do condado ou ter suas vidas tiradas. Os 3 que compunham a presidência estiveram em uma dessas reuniões, e para satisfazer o povo, Dr. Sampson Havard visitou Joseph Smith Jr., que lhes deu a promessa de que, se os levassem a uma dificuldade, ele lhes daria a cabeça por uma bola de futebol, e que era a vontade de Deus que essas coisas fossem assim. Mais adiante, quando chegarmos no assunto da poligamia, veremos que esse ensinamento de Joseph, de obedecer estando certo ou errado, e que o errado é algo relativo, ficará mais evidente quando ele fizer o convite às esposas plurais. John Whitmer, uma testemunha juramentada e examinada, depôs dizendo: o Sr. Smith disse que não pretendia no futuro que qualquer processo fosse notificado contra ele, e que o oficial que tentasse fazer deveria morrer, que qualquer pessoa que falasse ou agisse contra a presidência ou a igreja deveria deixar o condado ou morrer, que ele não permitiria que alguém permanecesse lá, que eles perderiam a cabeça. Nessa nota do editorial, informa que muitas das reuniões do Conselho dos 50 frequentemente ocorriam na loja maçônica de Nauvoo. Em outra parte, fala que esses homens faziam o juramento de manter seus procedimentos em segredo. No grifo final, mostra que Joseph Smith queria tornar o grupo um princípio eterno. Aparentemente, Joseph gostou de ter uma milícia a seu favor. Na ata do Conselho dos 50, de 11 de março de 1844, relata que o Conselho era a favor de que ela fosse organizada em um princípio eterno, segundo a ordem de Deus. Todos os membros dele deveriam estar vinculados ao segredo eterno. Quanto ao que aconteceu aqui, não ter o privilégio de contar nada que possa ser falado a qualquer pessoa, mesmo as nossas esposas. E o homem que quebrar a regra deveria perder a maldita cabeça. Ele finalmente apresentou isso como uma resolução que foi aprovada por unanimidade e se tornou uma lei do Conselho. Joseph deu muitas instruções sobre muitos assuntos e estabeleceu a ordem de organização segundo o padrão dos céus. Então eles acreditavam que era um padrão dos céus, um padrão celestial essa organização que estavam organizando. No final desse vídeo, faremos uma comparação dessa organização com as combinações secretas do Livro de Mórmon. Na ata ainda diz que foi considerado sensato queimar as atas em consequência de traição e tramas de homens planejadores. Na verdade, manter as atas seria um crime pela lei dos homens, já que eles estavam vivendo uma lei teocrática agora.
Então, infelizmente, temos muitas queimas de arquivos de crimes cometidos naquela época dentro da igreja. O artigo 3º da Constituição dizia que "E meu servo e profeta, a quem chamei e escolhi, terá poder para nomear juízes e oficiais em meu reino. E meu povo terá o direito de escolher ou recusar esses oficiais e juízes, de comum acordo. E os juízes que serão aprovados pelo meu povo condenará os culpados e libertará os inocentes. E terei poder para executar e executarei justiça e julgamento com retidão, e punirá os transgressores em todo o meu reino na terra. E se os juízes ou oficiais transgredirem, serão punidos de acordo com minhas leis." Então havia uma lei paralela e juízes paralelos ao Estado, que eram nomeados por Joseph e julgava e executava a justiça e puniam os transgressores, de acordo com a lei desse reino teocrático. Vocês conseguem entender por que as pessoas rejeitavam os mormons quando chegavam em uma cidade? Eles estavam em constante risco de que os mormons executassem sua própria justiça contra eles, que eram considerados gentios. Não é à toa que o governador do estado precisou abrir uma ordem de extermínio contra os mormons. Muitos deles, principalmente mulheres, acabaram sofrendo sem saber o que estava acontecendo, já que esses juramentos eram apenas entre os homens e as esposas nem deveriam ficar sabendo. Na parte de baixo de onde destaquei tem algo interessante, diz o seguinte: "A instrução foi dada ao bando danita por Joseph Smith Jr., de que se algum deles entrasse em dificuldade, os demais deveriam ajudá-lo e que eles deveriam ficar lado a lado, certo ou errado. Ou seja, mesmo que a pessoa estivesse errada, ela deveria ser ajudada e apoiada. Então isso incluiria mentir, algo que era muito corriqueiro por Joseph, como veremos nos próximos vídeos." Burr Riggs, uma testemunha do Estado juramentada e examinada, depôs dizendo: "E Smith disse a Robinson, o primeiro homem que ele ouvir falando contra a presidência e contra seus procedimentos, ele deve amarrá-lo e dar-lhe 39 chibatadas. E se isso não bastasse, dar-lhe mais 39, até que ele se arrependa do que disse." E Robinson disse que faria. 39 chibatadas foi a quantidade de chibatadas que Jesus Cristo tomou. Essa era mais uma forma de punição aos que tentassem ir contra a presidência. Lembre-se, muitas dessas pessoas tinham largado tudo para trás, estavam dependentes da igreja em diversas necessidades e trabalhavam para a igreja. Por isso permitiam aceitar diversas imposições. Afinal de contas, o fim dos tempos estava próximo e o sacrifício era necessário para se apresentar com as vestes limpas diante de Deus. Neste relato, John Clemenson fala de outra forma de coerção aplicada. Na segunda-feira, antes da última expedição a Davis, eu ouvi o Sr. Rigdon dizer que aqueles que até então hesitavam em pegarem armas para se defender deveriam ser colocados em seus cavalos com baionetas ou forçados, e Smith disse forçados a ir para a frente da batalha. Então aqueles que recusassem eram obrigados a ir para a frente da batalha, e que a propriedade daqueles que não fossem para a batalha na guerra deveria ser consagrada ao uso daqueles que o fizeram. O Sr. Smith disse que sua carne, milho e batatas, eles o levariam. Eu fui na expedição para Davis, no qual Galatina foi queimada, pois me senti compelido a seguir os regulamentos que haviam sido feitos. Era geralmente entendido que todo movimento feito em Davis estava sob a direção e supervisão da primeira presidência. Joseph Smith Jr. e Hiram Smith da presidência estiveram em Davis. Em outro vídeo farei uma análise sobre como a igreja, ou melhor, Joseph, administrava e controlava a venda dos bens imóveis dos membros. Em outro trecho, John Clemenson diz na parte grifada: "Entendeu-se que eles queimaram casas mormons, bem como as casas dos cidadãos, e a queima das casas mormons foi para trazer os mormons para dentro de Adão ou de Amã, pelo que entendi. Alguns disseram que os mormons estavam queimando suas próprias casas, e por outros que a turba os queimou. Eu entendi que as mercadorias foram depositadas com o bispo da igreja em Diamã, como propriedade consagrada à igreja. Muitas outras propriedades foram trazidas para os acampamentos mormons, mas não sei de onde veio, mas entendi que era a propriedade consagrada. Foi frequentemente observado entre as tropas que havia chegado a hora em que as riquezas dos gentios deveriam ser consagradas. Então a lei de sacrifício, a lei da consagração ensinada no início dos templos, começou dessa forma.
onde era ensinado que as riquezas dos gentios deveriam ser consagrados à igreja, dando abertura para que não-membros e dissidentes tivessem suas propriedades saqueadas e consagradas à igreja. Por isso existem promessas no templo que com o tempo foram perdendo o significado, como as penalidades e dar tudo para a igreja de Jesus Cristo, se necessário. É importante notar que essa ideia de nós contra os outros, de separar o povo escolhido de Deus e o restante como gentios, era algo muito enfatizado. Quando começaram a dizer que a riqueza dos gentios deveria ser consagrada, isso significava que eles estavam autorizados a saquear a casa de qualquer pessoa que não era da igreja e de qualquer pessoa que recusasse seguir as ordens do profeta. Então muitos membros tiveram suas próprias casas queimadas por receio de seguir as ordens dos líderes da igreja. Essa ideia de povo escolhido e o resto ser gentios fica claro em uma observação do Elder Woodruff quanto ao período da falência da Kirtland Safe Society, onde disse: o presidente Sidney Rigdon dirigiu-se à congregação e expôs a situação deles quanto às coisas temporais, já que os gentios estão se esforçando para cercar os santos em Kirtland e ficaria feliz em matar os santos de fome. Os gentios eram todos que não eram o povo escolhido de Deus, que eles se referenciavam na época. Numa carta da época é relatado: os ensinamentos gerais da presidência eram que o reino que eles estavam estabelecendo era tanto temporal quanto espiritual, que era a pedrinha mencionada por Daniel. Até recentemente, os ensinamentos da igreja pareciam ser pacíficos e que o reino deveria ser estabelecido pacificamente. Mas ultimamente uma ideia diferente foi avançada, que havia chegado o tempo em que este reino seria estabelecido por meios forçados, se necessário. Foi ensinado que havia chegado o tempo em que as riquezas dos gentios seriam consagradas ao verdadeiro Israel. Essa coisa de tomar posse foi considerado um cumprimento da profecia acima. Só para entendermos a profecia, vamos ver o que fala Daniel. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. É claro que a vinculação que Joseph Smith faz da profecia de Daniel estava relacionada a um reino que seria estabelecido naquela geração em que eles viviam e que Joseph seria o grande comandante. O significado que a igreja dá hoje à pedra rolando sem auxílio de mãos tem relação com a obra missionária e o crescimento da igreja. Porém, o verdadeiro significado usado no tempo de Joseph era a destruição dos gentios. Profecia que não aconteceu porque Joseph interpretou as escrituras de Isaías de acordo com a sua conveniência. Por isso, eu nunca entendia, quando eu participava das reuniões de liderança do sacerdócio da igreja, em que as autoridades estabeleciam metas de batismos e cobranças por números, porque se a pedra iria rolar sem auxílio de mãos, não teria motivos dos líderes cobrarem números e fazer eu forçar a empurrar essa pedra. As coisas deveriam ser mais naturais. Hoje entendo que essa pedra tem outro significado na linha do tempo da igreja. As escrituras podem levar as pessoas a chegarem a qualquer interpretação que quiserem, até mesmo matar seus filhos, praticar incesto, viver a poligamia. Mas enfim, finalizando essa questão dos danitas, essa ideia que estava sendo colocada na mente dos seguidores que os gentios poderiam ser destruídos à força, se necessário, para o estabelecimento da verdadeira Israel, pondo em risco os cidadãos do Estado, fez com que o governador Boggs decretasse a ordem de extermínio contra os mormons. No site do governo do Missouri relata exatamente o motivo que gerou a decretação da ordem de extermínio. Quando os mormons atacaram uma milícia devidamente autorizada sob a crença de que se tratava de uma turba anti-mormon, o governador do Missouri, Lilburn Boggs, ordenou que os santos fossem expulsos do estado ou exterminados, se necessário. Essa é a carta ordenando a expulsão dos santos do condado, ou a ordem de extermínio caso não saíssem. Os principais dissidentes que estavam denunciando fraudes eram exatamente os mais próximos a Joseph, incluindo as testemunhas do livro de Mórmon. Neste trecho, um danita relata que Joseph disse que eles, os dissidentes, eram grandes obstáculos no caminho e que, a menos que fossem removidos,
o mencionado reino de Deus não poderia continuar. Este documento contra os dissidentes foi redigido por Sidney Rigdon e diz o seguinte: Extremo Oeste, junho de 1838. Para Oliver Cowdery, David Whitmer, John Whitmer, William W. Phelps e Lyman e Johnson. Então, estes eram os que estavam causando um grande obstáculo para Joseph estabelecer seu reino na Terra. Ou melhor, o reino de Deus. Ou melhor, tanto faz, já que ambos, Deus e Joseph, andavam em pé de igualdade, já que a palavra de Joseph era a palavra de Deus. No próximo vídeo, continuaremos analisando essa perseguição aos dissidentes. Qual justificativa foi usada para excomungar David Whitmer, Oliver Cowdery? Será que foram motivos justificáveis? Para concluir, gostaria de ler o livro de Ether, no livro de Mormon, para fazermos uma comparação com as combinações secretas do livro de Mormon e o bando danita. Farei uma substituição de nomes para ficar mais fácil a compreensão de como o bando danita se assemelha tanto às combinações secretas do livro de Mormon. Então, Ether 8, 13 a 15 e o versículo 18 diz o seguinte: E aconteceu que Joseph Smith reuniu na loja maçônica toda a sua turma, ou aliados, dizendo-lhes: Jurareis que me sereis fiéis naquilo que eu vos pedir? E aconteceu que todos juraram pelo Deus do céu, e também pelos céus, e também pela terra, e por suas cabeças, que aquele que deixasse de ajudar Joseph Smith no que ele desejasse, perderia a cabeça. E quem quer que divulgasse o que Joseph lhes desse a conhecer, perderia a vida. E aconteceu que assim concordaram eles com Joseph. E Joseph administrou-lhes os juramentos que foram transmitidos pelos antigos, que também estavam à procura de poder, e que haviam sido transmitidos desde Caim, que foi assassino desde o princípio. E aconteceu que eles formaram uma combinação secreta, como os antigos, combinação essa mais abominável e iníqua que tudo à vista de Deus. Substituindo os nomes, conseguiram sentir uma certa semelhança em relação a tudo o que vimos durante o vídeo? Bem, vamos continuar essa história no próximo vídeo.